Olá a todos, Rui Mendes da Negócio e Beleza. Estou aqui como prometido a apresentação que fizemos do Barber Business Fórum agora há pouco. A gente já está colocando e disponibilizando isso no YouTube. Como falamos, né, o mercado de barbearias ele está em plena efervescência, deu um boom muito grande. O mercado brasileiro de masculino é muito forte, a gente acredita. Desculpa. A gente acredita que em 2019 a 2020 seja o maior mercado do mundo, né? A gente está vendo, por exemplo, vocês estão vendo aí um vídeo da Pankhurst, que é uma das maiores barbearias de Londres, né? A gente não pode falar de barbearia sem falar de Londres, que é o berço dos clubes masculinos, tudo. E aí você vê que eles chegam ao ponto de fazer uma parceria com a Bentley, que é um dos ícones de carros masculinos. Então, o que a gente espera do mercado que está vindo por aí? A gente tem que tomar muito cuidado que o mundo ele tá mudando e nós temos que acompanhar essa mudança. Quem viveu 20 anos atrás o mercado de barbearias, ele é completamente diferente. Tipo, e não é que você de uma hora para outra, a gente acordou e tinha 300 barbearias à nossa volta de modelo vintage, essas coisas. Principalmente aqui no Brasil, que não havia esse mercado, e ele cresceu bastante. Uma das coisas que eu quero trazer para vocês, uma reflexão, e isso serve para qualquer negócio, não só para barbearias, salões de beleza, para qualquer negócio. Eu queria mostrar para vocês, por exemplo, como muda o mundo por aí. Repare uma coisa, dá uma olhada nesse soneto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esse soneto, apesar de extremamente contemporâneo, foi escrito por Luís Camões, ou seja, tem alguns séculos. E isso é a essência do ser humano. Nós estamos sempre mudando, nós estamos sempre atrás de novas... A gente tem novas vontades, a gente tem novas verdades e o mundo vai evoluindo. E se a gente for ver, por exemplo, dentro do nosso mundo, né, a gente vê o que a gente tinha a Blockbuster, que a gente pegava os filmes na sexta-feira para só devolver na segunda-feira, que era videocassete, depois DVD. E aí apareceu uma Netflix que mudou completamente a maneira de trabalhar, certo? A Netflix, só para vocês terem uma ideia, até se ofereceu para a Blockbuster não quis comprar, porque achou que a Netflix não ia ter futuro, né? E a gente vê hoje até a Globo, vocês estão vendo aí o símbolo da Globoplay, que é um serviço de streaming. E hoje qualquer canal de televisão tem o serviço de streaming, porque você quer assistir em qualquer lugar, em qualquer horário, o que você quer assistir. Ou seja, você não tem mais aquela, eu tenho que chegar em casa às 8h30 para assistir o Jornal Nacional. Isso não existe mais, eu assisto a hora que eu quiser, quando eu quiser. Então, e as empresas elas tiveram que se moldar ao novo mundo. Outra coisa que vocês podem ver, o petróleo não é mais fonte primária de receita dos Emirados Árabes. Em Dubai já se iniciou testes com drone, táxi autônomo, né? Que é o que vocês veem aí na foto. Isso aí não é uma ilustração, isso é foto, isso já existe, já está voando, é uma realidade, né? Ao contrário também, quer dizer, a gente vendo para onde é que está indo, né? Que o pessoal está investindo em turismo, em fontes de energia alternativa, a gente vê os carros elétricos. Eles não são mais protótipos, são uma realidade. Vocês aí estão vendo um Tesla, certo? Tem centenas, milhares até rodando por aí e funcionando. Hoje Nova York possui mais pontos de abastecimento elétrico do que postos de gasolina. Então o mundo está evoluindo
para algumas coisas. Nós mesmos, a Negócio de Beleza, a partir de 2019, a gente escolheu estrategicamente não usar mais o canal telefone como atendimento. Como é que a gente vai estar falando com nossos clientes, com vocês e tudo? Por exemplo, essa palestra a gente acabou de dar há 1 hora atrás e ela está disponível no Facebook agora, né? Essa palestra subiu às 15 horas de hoje. Então, as tecnologias trazem para isso. Então nós teremos, por exemplo, a gente vai falar muito por WhatsApp, vai ter um atendimento direto por WhatsApp, fica muito mais fácil. A gente tem essa ferramenta que é uma ferramenta só para nossos clientes, que eu consigo conectar de 4 a 10 a 50 pessoas, certo? No caso a gente não usa para tanto, mas a gente consegue 4, 5 pessoas em vários lugares do mundo e fazer uma videoconferência usando exclusivamente um celular, por exemplo, ou um computador, onde ela estiver. E tipo, ela não precisa ter nenhum aplicativo. O link que eu mando para ela, ela já se autoconecta. A gente vai ter um Skype, que por uma questão de facilidade, que todo mundo conhece, fica mais fácil. E o e-mail, que ainda também tem uma função muito importante ainda. Então a gente vai juntar. Então, quer dizer, nós mesmos já estamos mudando a maneira de a gente dar consultoria e a maneira de falar com todo mundo. Trazendo isso para o nosso mercado, a gente coloca que, com toda a experiência que a gente tem, nós percebemos que, na verdade, para você ter um bom negócio, você tem que ser baseado em alguns pilares, certo? Que a gente denominou 5 chaves do sucesso. Então a gente tem que ter um layout vendedor, a gente tem que saber escolher o ponto, tem que saber desenhar esse layout, a gente tem que saber que clientes que a gente vai atender, a gente tem que saber que serviços que esses clientes têm, que esses clientes querem, e a gente precisa saber também que equipe que melhor vai atender esses clientes. E para organizar e ter coerência em tudo, a gente tem que ter uma boa gestão para controlar tudo isso e isso virar uma engrenagem que converte sucesso para o negócio. O primeiro ponto que a gente escolhe seria o layout. Por quê? Porque normalmente o primeiro passo assim, mais efetivo seria avaliar um ponto e dentro desse ponto que a gente escolher fazer um layout vendedor. A gente tem que escolher um ponto. Por exemplo, se eu vou atender um cliente que é exclusivamente de um público que está trabalhando, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, aqui no Brasil, na Avenida Paulista, o pessoal está correndo, tá? Não adianta você querer colocar um espaço lá que a pessoa vai demorar, que a pessoa vai jogar snooker, ela não tem tempo para isso, ela está ali. E se ela tem, de repente ela vê um diretor dela, vê o próprio diretor, vê um funcionário, acaba pegando mal. Então eles acabam dando um tempinho para isso. Então, se você descer 6 quadras ali no jardim, você pode pôr lá um espaço maravilhoso que a pessoa fica lá, passa o dia, sobe, fuma um charuto, joga um snooker, toma uma cerveja, porque 6 quadras para baixo, o bairro ali na parte do jardim já é propício para isso. Então, escolher um ponto é muito importante. Essa aí que você está olhando é a Barber & Parlour, que é em Londres, é considerada uma das melhores barbearias. E quando você vai escolher um ponto, você tem que procurar se as condições jurídico-legais para a instalação são as corretas, se o ponto tem a BIT, se você vai poder tirar seu alvará. Outra coisa que você tem que saber é quanto maior o fluxo de pessoas, melhor para você, né? Ou seja, a gente faz muito isso em shopping, né? Tipo, parte do seguinte princípio, das pessoas que passam na porta do teu estabelecimento, se 5% resolver olhar para ele e entrar para conhecer, e desses 5%, se tiver uma equipe muito boa, você conseguir converter 30% dessas pessoas que entram, né, porque elas foram à busca de alguma coisa, ou para vender um produto, ou para fazer um serviço,
você tem que 1,5% das pessoas que passam na tua porta tendem a fazer uma compra. Então, se você passam 1.000 pessoas na tua calçada ou na frente da tua vitrine, você consegue converter 15 pessoas. Se forem só 500, são 7,5. Normalmente, pela lei de Murphy, são 7 em vez de ser 8. Né? Então, é muito importante. Fluxo conta. Né? Não é à toa que, às vezes, numa mesma rua, o lado direito é 30% mais caro que o lado esquerdo um aluguel. E mesmo shopping, certo? Existem, a negociação do shopping, você ter na frente de uma escada rolante a tua loja, é muito mais dura do que você for para a área de serviços lá embaixo, perto do estacionamento. Então, quer dizer, é o mesmo shopping, é o mesmo local, porque que os aluguéis e a negociação é diferente? Exatamente por causa disso. Outra coisa que é importante é você olhar se tem um fácil acesso para o seu cliente, né? Se a pessoa consegue chegar sem dificuldades. Por exemplo, se você está, aquela história do shopping, por que o shopping ele tem tanta atração? Por quê? Porque você tem onde estacionar, tem muitos pontos de destino lá, então quer dizer, tem muita gente que vai lá para ir às compras, vai, por exemplo, no caso de barbearias, vai levar a esposa para fazer compras, tipo, não tem o que fazer, vai na barbearia, faz uma barba, faz o cabelo, ou então assiste alguma coisa, algum serviço extra que você, algum mimo que você ponha lá para atrair o teu público masculino. E até aproveitando, tem muito shopping, por exemplo, todo shopping ele precisa ter um salão de cabeleireiro. Por quê? Para manter a mulher no seu conjunto de lojas, né? Porque é um serviço muito grande para a mulher. Já tem shoppings dando quase a mesma importância ou a mesma importância para ter uma barbearia. Então isso é importante porque vai te facilitar muito na parte da negociação com o shopping, de você ter um ponto melhor, uma localização melhor e uma locação melhor. Tem que ter visibilidade, tipo, não adianta você ter um lugar bacana, não sei o que, e ficar escondido num canto ali atrás do negócio. Isso aí não tem como fazer. A pessoa tem que te ver para passar. Você não pode chegar, mas eu sou famoso, todo mundo tem, eu tenho aquele barbeiro que todo mundo vem atrás. Se você está montando um negócio, você tem que criar condições para que vários itens te ajudem a dar certo. E a pessoa ter visibilidade do teu estabelecimento é um deles. Ser coerente com a sua clientela. Eu acho que é uma coisa que a gente pode falar muito disso, a gente fala muito nos outros cursos, principalmente, tipo, são cursos mais demorados, dá para falar quase 1 hora sobre isso, mas o salão ele tem que ter a cara do teu cliente. Você não pode fazer ele ter uma cara extremamente caro se você está num espaço, está procurando um cliente que busca um preço mais popular e vice-versa. Você tem que colocar ele, por exemplo, hoje em dia faz-se muitas barbearias, todas muito parecidas. Então, é bom que isso não seja... Enquanto temos um boom e é tudo lindo, tudo bem, mas quando começar a apertar, vocês vão ver que vai ter muitas escolhas parecidas. Então você procurar um diferencial, né? Então tipo, não é só um sprayzinho de cabelo com formato de Jack Daniels para molhar o cabelo do cliente que faz você virar uma barbearia vintage. Então eu acho que você tem que ter alguma coisa dentro do teu estabelecimento que deixe o seu cliente à vontade, gostando do serviço e o porquê que ele está indo nesse local. E de ser custo compatível com o seu planejamento. Você tem um preço e um cliente, tipo o cliente que você tem, ele está disposto a pagar tal preço por uma barba, tal preço
por um corte de cabelo, e esse valor ele vai te trazer um ticket médio, né, e você tem uma capacidade de atender tantos clientes por semana. Então essa capacidade é o que tem que ser compatível com o teu planejamento. Não adianta o ponto ser muito bom, o aluguel ser caro, o espaço ser pequeno e ele não ter condições de fazer tantas barbas ou tantos cabelos que pague a conta. Então isso é importante que você veja. Outra coisa que a gente costuma falar é olhar muito. A gente criou esse nome, quadra do rei, essa denominação, que é uma técnica que a gente usa para escolher ponto. Na verdade, o que a gente fala? O rei, ele se movimenta uma quadra em todas as direções. Então, como vocês veem aí no gráfico, ele pode atingir 9 quadras. A quadra onde ele está, né, e as outras 7 em volta, inclusive a dele. Então, essas 9 quadras, elas precisam ser muito bem conhecidas. A gente até costuma falar para os nossos clientes para andarem por essa área a pé e mapear o que tem. Eu tenho não sei quantas agências bancárias, eu tenho uma loja de sapatos masculino, eu tenho uma loja, até mesmo tipo as lojas de roupa feminina, as lojas de cosméticos, empresas, escritórios de advocacia. Vocês mapeiam, eu tenho uma escola, você tem que saber o que está ali. Eu tenho tantos concorrentes. Por quê? Porque isso que vai te dizer como é que você vai andar e vai influenciar essa área a teu favor. Onde você vai buscar parcerias, onde você vai fazer convênios, onde você vai divulgar a tua barbearia. Então isso é muito importante. A gente chama de quadra do rei por quê? Porque nessas 9 quadras você precisa ser o rei delas. Então você tem que conhecer esse público aí à volta. Depois de ter escolhido o ponto, tudo que você vai montar, é importante que você faça uma boa fachada. O que a gente fala de uma boa fachada? Uma boa fachada é aquela que a pessoa olha e em 8 segundos, no máximo, ela saiba o que é, o que faz e quanto mais ou menos ela vai gastar nesse local. Eu escolhi até essa fachada para mostrar, é uma fachada aberta, né? Tipo, existe muita coisa, mas a gente deixa aberto, a gente deixa fechado, não mostra. Isso é uma questão vai muito de caso a caso. Muitas vezes, às vezes em shoppings, tipo um público mais recorrente, não tem problema ele estar aberto. Quanto mais você vai sofisticando, você vai fechando um pouco. Mas não existe um certo ou errado. Por exemplo, no caso dessa, você tem a recepção do lado direito, tem a bancada de trabalho do lado esquerdo, para quem olha. Lá no lado direito, no fundo, você tem um espaço de convivência, que seria como se fosse uma espera, mas tem uma televisão, tem alguma coisa para você tomar alguma coisa, e você vê na lateral vários nichos para produtos. E bem na cara tem uma bancada de produto com 2 nichos, 2 quadrados iluminados, que eles podem ser usados para ajudar a vender com imagens os produtos que estão ali, ou até mesmo alguns serviços do salão. Então sempre ter alguma comunicação para isso, para a pessoa olhar e se identificar. Opa, eu quero isso, eu quero conhecer isso. Aquele produto, eu estou precisando de uma cera, eu estou precisando de uma pomada. Ela não é teu cliente e entra só para comprar essa pomada, e cabe você ter uma equipe bem treinada para aproveitar esse cliente. Se o cliente não tem tempo, ele cobrou só uma pomada, você, por exemplo, dá um voucher para ele de experimentação para quando ele quiser vir, 10%, 20%, aí você escolhe o que faz. Outra coisa que é importante é você ter uma recepção. A gente até vê, por exemplo, no caso dessa barbearia, você vê que o apelo não é tipo, apesar de se manter tons
tons de tabaco, tons escuros, que é tipo, é um ambiente masculino, mas você vê que no canto superior lá tem duas cadeiras e umas camisas de beisebol, que mostra que é uma barbearia tipo voltada para o esporte. Então você pode ter vários temas interessantes para você colocar numa barbearia. E é interessante que você tenha também alguns produtos para vender. O mercado brasileiro vai ser o maior mercado do mundo, ou 2019 ou 2020. Isso é praticamente certo pelo que tá crescendo. Então, é aquela história. É importante que você tenha esse contato com o cliente e você use isso como espaço de venda. A recepção também tem que estar ganho para você. Aí chega a parte das bancadas, onde você trabalha, né? E aí tem muitas vezes a bancada individual ou contínua. Eu sou tanto para barbearia quanto para cabeleireiro feminino, que seja o que for, eu indico muito a bancada individual. Por quê? Porque ela dá mais privacidade, a coisa fica mais. Esse exemplo que está aí do lado direito é um corner, é um canto masculino dentro de um salão feminino, por exemplo. Até para vocês verem que eu posso colocar entre aspas aí, uma barbearia até dentro de outro negócio. Bancada contínua pode ser aquela bancada toda e espelho individual. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que você, entre os espelhos, pode ser usado tanto para expor produtos como auxílio ao trabalho, onde você engata as máquinas, onde você põe as pomadas. Então fica muito mais fácil, porque se o espelho está contínuo, quando você coloca alguma coisa na bancada, ela duplica a bagunça. Então isso é muito importante. Agora, se eu tenho uma barbearia muito estreita, aí eu posso usar um espelho contínuo para quê? Para ampliar o espaço. Aí a gente usa o espelho contínuo para dar um conforto maior, para a pessoa não se sentir apertada. Então, tipo, é melhor ela ter menos privacidade, mas não se sentir sabe quando você está num lugar apertado que você se sente meio acuado. Então, isso é algumas técnicas que a gente pode usar. Outra chave muito importante é a gente olhar, analisar e identificar o perfil do cliente. Tipo, qual que é o nosso cliente? Eu quero atender todos os homens. Primeiro, tipo, você tem que ver que tem homem que quer um tipo de salão, quer um tipo de barbearia, e aí vai mudando. Tem homem que não tem barba, então não vai fazer a barba, vai fazer o corte. Então, esse tipo de coisas é importante você identificar o que ele faz, o que ele espera. E uma coisa que eu costumo colocar em todos os meus cursos é esse slide aqui. Dá uma olhada, lê essa frase e vê se realmente você se encaixa nela. Eu, em qualquer lugar no mundo, tenho como expectativa obter produtos e serviços cada vez mais qualificados, a preços mais baixos e recebendo melhor atendimento. Se nós virmos, é o que a gente está vendo acontecendo no mundo. Tipo, não é que quando eu falo preços mais baixos, não estou dizendo que é para ser barato, para ser tudo a R$1, tipo, longe de mim fazer isso. Mas o que eu estou falando é que nós mesmos, a gente mesmo comprando, as mulheres comprando bolsas, nós comprando relógios, sapatos, alguma coisa que a gente gosta, até mesmo um vinho, uma cerveja. Tipo, quando tem aquela cerveja em promoção num determinado supermercado, alguma coisa, por mais cara que ela seja, às vezes vale a pena você se deslocar lá e comprar um vinho, um charuto, aí no meu caso, né, que eu gosto. Então esse tipo de coisa, você quer coisa cada vez melhor, mais qualificada, e tipo, se a gente conseguir um preço melhor e ter também um bom atendimento, é o ideal. Então isso é o que todo cliente busca. Se nós buscamos isso, por que o nosso cliente
há de ir no nosso estabelecimento, na nossa barbearia, só porque a gente montou um negócio bonitinho? Não é por aí. Tem que ser bacana, tem que ser confortável, a pessoa tem que se sentir bem. E ela tem que reconhecer valor no que está pagando. Quando a gente fala em cliente, que acho que essa é uma das coisas mais importantes, o que a gente vê muito é o seguinte. Hoje em dia, isso está acontecendo muito. Veja, analise você não pela sua barbearia, mas analise você pelo que você tem de experiência com os serviços. Aí eu vou até pegar pesado, porque imagine você como é que é os seus serviços com as agências de eletricidade, com as de telefonia, com a de TV a cabo, que são coisas que dificilmente você consegue se movimentar, que são poucas, tem pouquíssima concorrência. Então, o que acontece? Quando você está sendo atendido, certo? E tem uma falha muito grande, aquela história, o cliente não volta mais, esse tipo de coisa, você tem uma reprovação, você fica bravo. Esse é uma coisa que acontece. Você tem uma falha, mas não é uma falha assim tão grande, mas o cliente perde a confiança, ou seja, é aquele atendimento abaixo da média. E aí tem aquele atendimento conforme o esperado. É o que eu costumo fazer. Quando a gente dá cursos, quando a gente dá consultorias, o mínimo que a pessoa espera é que eu dê respostas que façam jus ao que ela está pagando, né? E eu não faço mais nada que é minha obrigação. Ela está me contratando para responder como se faz determinado assunto, né? Como é que se monta uma barbearia, como é que se monta um salão de cabeleireiro, como é que se escolhe um ponto, como é que se faz uma promoção, como é que se paga comissões, como é que se descreve um contrato de trabalho nos moldes da Lei Salão Parceiro. O mínimo que eu posso fazer é dar a resposta, eu não faço mais que a minha obrigação, porque ela está me pagando para isso. Então, o que a gente espera, né? Infelizmente, é a média, que muitas vezes não está acontecendo. E o que a gente precisa fazer para os nossos clientes é exatamente isso. A gente precisa ser acima da média, porque a concorrência cada vez vai aumentar mais, ou seja, a gente tem que exceder as expectativas dele, e, se possível, criar um espaço e criar um ambiente, criar um atendimento inesquecível, que seja excelente. E ainda temos aquela, nós trabalhamos com serviço. É diferente de um telefone, tipo um Samsung ou um iPhone, que você comprar ele aqui em São Paulo, ou comprar em Manaus, ou comprar em Miami, ou comprar na Europa, é exatamente o mesmo iPhone. É exatamente o mesmo Samsung, se for o mesmo modelo. Porque é uma indústria, é um produto. Serviço não. Serviço você tem que estar sempre muito atento a isso. Exatamente para a gente passar para a faixa verde. Porque a faixa vermelha, que é o básico, é o mínimo que você pode esperar. Você está sendo pago para entregar isso. É o mínimo que você pode fazer, é entregar conforme o esperado. O que você prometeu, você entregar. Às vezes a gente esquece disso, a gente não faz mais do que a obrigação de fazer um bom serviço. E afinal, o que é esse tal agregar valor? Como é que a pessoa realmente reconhece valor? A gente sempre teve essa linha que as pessoas falam muito, não, você tem que agregar valor ao seu serviço, tem que agregar valor ao seu produto. Mas afinal, o que é esse tal de valor? Falar é fácil. Então eu resolvi demonstrar mais ou menos matematicamente, como se fosse uma conta, o que é esse tal de valor. Então, o que seria valor? Valor é a vantagem que você percebe menos o preço que você paga. Quanto mais vantagem você percebe, maior o valor. Exemplo, uma água no supermercado é mais barata que na padaria, que é mais barata que à beira da piscina de um hotel de luxo. É a mesma água, mas ela vai mudando. E não tem problema nenhum, você paga mais caro na padaria sem problema, porque você tá lá, tá passando, ela vai te entregar, vai te pôr num copo, muitas vezes até com um limãozinho, tá gelado. Então, esse tipo é agregar valor. Você não acha que o cara da padaria tá te roubando.
Então esse tipo de coisa que você precisa fazer, você precisa demonstrar a vantagem, e não é só demonstrar, o cliente ele tem que reconhecer essa vantagem. Quando ele reconhece a vantagem do bom atendimento, de um bom serviço, e essa vantagem ela não pesa no preço, aliás, que ele paga, então aí ele reconhece o valor. Então é isso que a gente precisa ir atrás, tá bom? Agora vamos falar tipo de equipe. Cara, equipe, a gente está trabalhando com o ser humano. Antes de mais nada, a gente procura grandes qualidades nas pessoas, e quanto melhor é a qualidade dessas pessoas, melhor fica para a nossa conversa, para a nossa convivência. Tipo, a equipe, você faz parte da equipe, não ache que você seja diferente. Quer dizer, a equipe é desde o dono da barbearia até o manobrista ou a pessoa que faz a faxina. Todos estão no mesmo barco. O que a gente procura numa equipe de trabalho, a gente procura uma pessoa que seja honesta, proativa, comprometida, seja motivado, seja eficiente, seja ambicioso, seja determinado, persistente, que seja humilde, que seja estético. Atenção, para os politicamente corretos, estético, quando a gente fala estético, ninguém está falando que a pessoa é bonita, feia, gorda, magra, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. O que a gente quer é que, se a gente está vendendo o nosso serviço, que a pessoa use os serviços da barbearia, ou seja, que esteja com a barba feita, com o cabelo cortado. Quer dizer, são coisas que é o que a gente vende. Então a pessoa tem que ser coerente, pelo menos com isso, né? Então essa que é a ideia. Se a gente pegar tipo uma lista como essa, é interessante, mas tipo, você não vai achar uma pessoa perfeita desse lado. Por exemplo, se você pega uma pessoa motivada, eficiente e ambiciosa, o que acontece? Cara, isso aí ajuda muito, porque ele traz a equipe toda para frente. Mas tipo, se você é uma barbearia pequena ou média, se ele é ambicioso, mais cedo ou mais tarde ele vai para outro. Mas isso é bom, porque com certeza ele vai treinar numa outra pessoa, você vai treinar uma pessoa. Quer dizer, tudo que é evolução é bom para todo mundo. Não fique achando que a gente às vezes tem muito aquela história de a gente contratar uma pessoa e acha que a gente faz parte, a gente tem algum poder sobre ela. Primeiro, porque a legislação, se você é um cartão, se é um contrato de salão parceiro, você não tem esse poder. E segundo, a pessoa ela tem que estar motivada e gostar e até se divertir ganhando o dinheiro dela. Que é exatamente isso. Quando você cria esse tipo de ambiente, isso ajuda você a ganhar mais, tá? Então isso é importante, que você saiba escolher muito bem as pessoas e que você saiba dar condições para elas trabalharem de uma forma equilibrada para todo mundo. Então isso, olhe sempre esses dois lados. E aí, depois de escolher a equipe, tipo, quais os serviços que a gente vai entregar? Bom, a escolha de fornecedores, serviços e preços estão extremamente relacionados. Precisa tomar cuidado para você, primeiro, escolher fornecedores que te deem apoio no teu ambiente de trabalho. É muito importante isso. Vocês precisam ver desde a cerveja que você compra, se você servir cerveja no teu estabelecimento, a pomada, o shampoo, ser coerente. É interessante que o que você usar, de repente você tem lá na recepção para vender, a pessoa que te dá um produto, ele te treine a tua equipe. E outra coisa que aqui é muito importante, quem escolheu o boom das barbearias deve estar reparando que ela está tendo uma evolução de serviços. Se a gente for fazer um comparativo com o salão de cabeleireiro, um salão de cabeleireiro ele tem uma lista de preços 3, 4 vezes maior
do que uma barbearia. E acontece que o homem ele vai começar a escolher mais produtos e você vai precisar vai ter uma evolução não só das barbearias, dos serviços das barbearias e dos profissionais de barbearias. Então, as pessoas que ficam só no cabelo e barba, a tendência é que isso vá aumentando os serviços que você vai agregar, porque aí você vai ter reflexos invertidos, já tem barbearia fazendo progressiva, quer dizer, coloração. Então é importante que você veja que os serviços eles vão evoluindo também e a barbearia em si vai evoluindo. E por que isso é importante? Isso é importante também porque o teu ticket médio começa a aumentar e você começa a ganhar mais dinheiro com isso. Então é muito importante você estar atento como que esses serviços estão evoluindo, para de repente você se descobrir que você é a blockbuster das barbearias, que você perdeu o bonde. Então é importante você ver como está crescendo isso e ficar atento à evolução também dos serviços. Agora, depois de a gente ter falado rapidamente sobre essas 4 chaves, né? Uma coisa que eu quero passar, e até considerando que a gente está em outubro, já no final do ano, né? Uma das coisas mais importantes é o planejamento. E aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais. A gente tem, se você procurar até no canal, tem um vídeo só falando de planejamento, tá? Mas a pergunta é, você realmente conhece o seu negócio? Você está intimamente relacionado com ele? Você sabe de cor? Se eu te perguntar agora, qual que é o teu ticket médio? Você sabe qual que é o teu ticket médio? Você sabe quanto que você precisa faturar por dia, por semana, por mês, para você chegar na sua meta? Então, isso é muito importante para você. Nós temos um curso presencial que a gente faz, que é o Como Ganhar Mais e Como Planejar o Ano Seguinte. Então, o ano passado fez o de 2018 e agora a gente vai fazer Como Ganhar Mais em 2019. O curso presencial, ele sempre teve fechado nos últimos anos, porque são sempre os mesmos salões que fazem. No fundo, a gente se reúne para fazer o planejamento anual do ano que está vindo, que está entrando. Então, vou passar algumas coisas para vocês. Como fazer sua barbearia ganhar mais em 2019? Então vamos lá. Vamos começar assim. Feliz 2019. Não estou adiantado não. Normalmente para nós desse ramo, tanto cabeleireiro quanto barbearia, de 15/10 a 15/11 é quando começa o ano para o empreendedor. Por quê? Porque é nessas datas que a gente vai planejar o ano seguinte, no caso 2019. Quando a gente começa a fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, antes de mais nada, planejar as metas para 2019, fazer um orçamento, saber o que a gente precisa ganhar, porque a gente já tem uma ideia de quanto que a gente gasta, porque a gente passou 2018. Então o que a gente costuma indicar é que você faça o seu orçamento e as metas que você quer para 2019. Faça o seguinte exercício: some as suas despesas totais do ano. Então você pega tudo que você gastou, desde o papel higiênico até as comissões que você pagou, tudo, quando eu falo tudo, é tudo que você gastou, tá? Todas as despesas, e verifica quantos dias úteis terá 2019. Isso é muito importante. Tem sites, se você puser lá conta de dias úteis no Google, vai aparecer vários sites que vão fazer essa conta para você. E aí você vai fazer uma pequena conta. Você vai pegar essa despesa total e vai dividir pelo número de dias úteis que o ano tem. Então,
Se você chegar que você vai ter uma despesa de 300 mil, 400 mil, 100 mil, 1 milhão, tipo a que você fizer, e você vai dividir pelo número de dias úteis que vai ter o ano que vem. Isso vai te dar o ponto de equilíbrio diário. Por que a gente faz da despesa total pelos dias úteis? Exatamente para diluir a margem de erro, que vocês tanto ouviram falar nos últimos meses, até por causa das pesquisas eleitorais. Então, quando você dilui, você diminui um pouco esse erro. E aí, você pode pegar o ponto de equilíbrio diário, quanto que você tem que ganhar, faturar por dia, e multiplicar pelos dias úteis que tem o mês. Por que a gente faz isso? Que é para você saber quanto que você tem que fazer por mês. Então, se você pega todo o teu montante de despesas do ano e divide pelos dias úteis, você tem o diário. Aí depois que você conseguiu esse número do ponto de equilíbrio diário, você vai multiplicar pelos dias úteis que o mês tem. Porque você vai ver que fevereiro, por exemplo, que tem carnaval, tem menos que outros meses. Você vai ver que vai ter meses que vai ter feriados, como esse ano teve, em sextas e sábados, que é pesado para a maioria das barbearias, dependendo onde ela está colocada. Você sabe a tua realidade. Por exemplo, o estado de São Paulo tem o feriado de 9 de julho, a Bahia tem os seus, o Rio de Janeiro, o Acre, quer dizer, tem os feriados estaduais, você tem que fazer, cada um tem que fazer o seu de acordo com o estado e até a cidade que está. E aí você faz esse planejamento. O que é interessante é que quando você põe essas despesas totais do ano, você faz isso, você tem você começa a desenhar as primeiras metas. E a partir do momento que você desenha as primeiras metas, você começa a planejar e a saber, você vai poder cobrar, você vai poder saber, pô, isso aqui eu não estou chegando nas minhas metas, então alguma coisa está errada. Então a gente fez a parte do ponto de equilíbrio, então a gente sabe que esses números que a gente fez é o mínimo que eu posso atingir. Você pode incrementar isso da seguinte forma, por exemplo, olha, eu quero fazer isso e eu quero tirar 5 mil por mês. Eu quero tirar 1.000 por mês, eu quero tirar 10 mil. Tipo, papel aceita tudo. Se quiser pôr 100 mil por mês lá, ele vai aceitar que você precisa tirar. Tem que ver se você tem capacidade para isso. Então vamos ser realistas nesse caso. Mas você pode pôr uma meta também de ganho. E aí você põe isso como pagamento. Quando você faz a conta, ela vai te dar também quanto que você tem por dia. Existe muita sofisticação, isso é a coisa mais simples. Se vocês fizerem isso, já estão muito à frente de muitos concorrentes de vocês. Isso pode ser muito sofisticado ainda. Eu posso dividir quanto que eu faturo de segunda a sexta, por exemplo, sexta e sábado representa 30% do meu faturamento da semana, e dá para sofisticar mais isso. Mas se vocês fizerem isso, do ponto de equilíbrio diário, depois passarem para o ponto de equilíbrio mensal, vocês já vão ver que você já tem muita coisa para trabalhar. Aí, a partir do momento que você sabe quanto que você tem que faturar naquele mês e naquela semana, por exemplo, você vai fazer o planejamento de varejo. Identifique as suas datas comerciais, que o pessoal chama de datas comemorativas. Aquela história de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia Internacional da Criança, etc, etc, etc. A gente tem algumas que a gente já sabe. A gente sabe que vai entrar o Carnaval, a gente sabe que vai ter verão, a gente sabe que vai ter Dia dos Pais, a gente sabe que vai ter o Dia do Homem, a gente sabe que vai ter o Dia do Amigo. Por exemplo, onde você está como ponto? Se você está perto de um hospital, o Dia do Médico é relevante para você fazer uma promoção. Então, analise isso, certo? Nesses sites de dias úteis e tudo, lá tem as datas comerciais também que você pode
você pode verificar. E aí você faz o planejamento. Se você reparar, a Páscoa, no domingo de Páscoa, na segunda-feira, dá o domingo de Páscoa, passou a meia-noite, começa a entrar as propagandas de Dia dos Namorados. É importante que, tipo, o varejo ele funciona assim. Você vê que em novembro vai começar as vitrines de Natal. Por quê? Porque está preparado já desde o ano passado. A contratação do que vai acontecer, que os shoppings vão fazer, que as lojas vão fazer, já foi feita. A contratação já foi feita. Não tem mais nem nada para fazer de contratação de comemoração para os shoppings. Então, isso é importante que vocês façam a mesma coisa, certo? Não é porque você tem uma barbearia pequena que você não vai fazer esse planejamento. Se você tirar um dia para fazer isso, você consegue fazer e você já sabe o que vai acontecer. Então, você vai chegar e vai ver que, pô, eu preciso faturar 20 mil, preciso faturar 50 mil, preciso faturar 90 mil. Tá, tudo bem, eu preciso disso. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho que faturar 50 mil reais por mês e a minha barba, certo, custa 45 e o cabelo, vamos chutar que o meu ticket médio seja 55 reais. Isso, 50 mil dividido por 55 de ticket médio, eu vou ter que fazer 909 atendimentos. Então aí eu já começo a ver quantos clientes eu vou precisar. E aí por diante. Então, o mínimo, se fizerem essa parte, voltem o vídeo, a vantagem de ter um vídeo é isso. Volta o vídeo, vê como é que faz a conta, tem aí no slide a conta para vocês fazerem, vocês vão ver que vocês vão ter um ano, pelo menos sabendo o que vai acontecer com antecedência. Tá? Então isso é importante, que era uma coisa que eu queria passar para vocês. Então, esse era o que eu queria passar, são as 5 chaves do sucesso. Agradeço a quem me assistiu no fórum, no Barber Business Forum, e como prometido, né, que eu prometi que às 14 horas essa apresentação ia estar no ar, e eu quero agradecer a vocês que me assistiram lá e a vocês que estão me assistindo aqui. Alguma dúvida, alguma coisa, façam seus comentários aqui embaixo, dê um agradecimento, dê uma curtida, que é o que a gente ganha e gosta muito de receber. E até a próxima, tá bom? Essas são as nossas redes sociais. Precisando, estamos às ordens. Tenham uma boa sorte e um 2019 bom para todo mundo. E vamos lá.